Ribeirão Preto é hoje um dos mais importantes centros de atividade econômica e cultural do estado de São Paulo. Situada na Alta Mogiana, a cidade foi fundada aos 28 de março de 1853. A excelência de suas terras transformou Ribeirão Preto na verdadeira capital do café, quando o sábio fluminense Dr. Luiz Pereira Barreto introduziu na região a cultura do café tipo Bourbon brasileiro. O Museu do Café Frederico Schmidt, idealizado e realizado pelo professor Plínio Travassos dos Santos, foi instalado em Ribeirão Preto aos 26 de maio de 1957 em pavilhão especial. No conjunto de relíquias que contam a história do café brasileiro, o Museu do Café possui uma curiosa coleção de objetos feitos com os grãos e a madeira da preciosa rubiácea. O patrimônio do Museu do Café é enriquecido por uma série de miniaturas de veículos de tração animal, ainda hoje usados nas lavouras das zonas montanhosas. Os bustos de 3 gerações de negros constituem uma homenagem ao trabalho do braço escravo nas primeiras lavouras de café. Um grupo de 3 metros de altura esculpido em Jequitibá, mostrando uma família de imigrantes, representa a homenagem ao colono italiano, fator importante na história do café no Brasil. O grupo que lembra o trabalho alemão nas lavouras cafeeiras é em gesso pintado de bronze. Henrique Dumont, o primeiro rei do café. Francisco Schmidt, o segundo rei do café. Jeremia Lunardelli, rei do café, em 1959. Francisco de Melo Palheta, que introduziu o café no Brasil. Parece não haver dúvida de que o café seja originário da Abissínia ou Etiópia. Em data até agora ignorada, o café passou da Abissínia à Península Arábica e depois se propagou rapidamente pelo Oriente Próximo, Egito, Síria e Turquia. Coube aos holandeses a propagação da bebida pela Europa setentrional e central. Dos cafeeiros cultivados no Jardim Botânico de Amsterdã, vieram através da França as mudas que formaram os grandes cafezais americanos. Os franceses escolheram a Martinica para campo das primeiras plantações, que logo se propagaram por todas as Antilhas. Das Antilhas, o café foi levado à Guiana Francesa e daí, em sementes e mudas trazidas por Palheta, o café entrou pelo norte do Brasil, onde não encontrou condições favoráveis a uma grande cultura. Foi do centro para o sul do Brasil que o café melhor se aclimatou. Foi este, em conjunto, o caminho percorrido pelo café da Abissínia ao Brasil. A invasão cafeeira nas terras fluminenses tomou 2 rumos principais no começo do século XIX. O do norte,
com as grandes lavouras de Vassouras, Valença e Paraíba do Sul, e o do Noroeste, com os núcleos importantíssimos de São João Marcos e Resende. Na cidade de Resende, que foi um dos centros cafeeiros da época, erigiu-se o maerma Luiz Pereira Barreto, criador do café Bourbon brasileiro e introdutor desse tipo na zona de Ribeirão Preto. Pelo Vale do Paraíba, o café penetrou em Minas Gerais, na zona da Mata, onde a cultura se desenvolveu de maneira notável. Como acontecera no estado do Rio, criaram-se as grandes fazendas de café, com a nobreza rural latifundiária sustentada pelo braço escravo. Nessas grandes fazendas, unidades econômicas que se bastavam a si mesmas, o café era cultivado e beneficiado com as técnicas rudimentares dominantes na época. Nos primeiros anos, o beneficiamento do café era dos mais precários, feito pelos mais primitivos processos. Em pilões isolados ou construídos em série, turmas de escravos se revezavam dia e noite na árdua tarefa do beneficiamento. Em muitas fazendas, o café era descascado pelo pisoteamento de bois. Além desses processos, havia ainda os chamados monjolos de rabo, de tração animal e instalados em diversas séries de três. Em qualquer ponto onde houvesse uma queda d'água, montavam-se monjolos hidráulicos, cujo trabalho era ininterrupto. Em muitas fazendas, os monjolos hidráulicos eram protegidos por telheiros que permitiam o funcionamento com qualquer tempo. O transporte do café para os portos de embarque era feito por tropas de muares distribuídos em pequenos lotes. Qualquer outro meio seria impraticável nos longos e acidentados percursos da preciosa carga, dos centros de produção aos pontos de escoamento. Tropear era atividade de grande importância na época, e a ela se dedicavam os membros das melhores famílias.
primeira estrada de ferro brasileira criada pelo Barão de Mauá foi uma consequência do surto do café no país. Campinas e os maiores centros produtores de São Paulo foram forçados a promover a expansão das ligações com o litoral. Atualmente, em 1959, esses centros dispõem do que há de mais moderno em rede material de transportes rodoviários e ferroviários, assegurando assim o rápido escoamento do produto para os portos de embarque. Graças ao extraordinário surto do café no estado de São Paulo, o Porto de Santos, muito em breve, tornava-se o maior do Brasil e um dos mais importantes do mundo. A capital do estado de São Paulo é o milagre das terras roxas que construiu no Planalto Piratininga o maior centro urbano do país e uma das metrópoles industriais de crescimento mais rápido do mundo. Subindo o Vale do Paraíba, o café penetrou no estado de São Paulo pelo chamado Norte Paulista, atingiu a zona das terras roxas e expandiu-se depois para o sul de Minas Gerais e, mais recentemente, para o norte do Paraná. Existem hoje no Brasil inúmeras entidades oficiais e particulares onde a cultura do café é pesquisada com todos os recursos técnicos e científicos. O material mais prático para a confecção das sementeiras é a madeira laminada. A boa semente é um fator decisivo na formação de uma lavoura altamente produtiva. De 40 a 60 dias após a semeadura, as sementes começam a emergir do solo e, dado seu aspecto, tomam nomes curiosos. Palitos de fósforo e a chamada orelha de onça. Na época própria, as mudas são plantadas no local definitivo, convenientemente adubadas. A distância entre os pés de café deve ser de 2,40 metros. Entre uma e outra fileira, o espaço deve ser de 3,20 metros para permitir a passagem de máquinas pulverizadoras e facilitar a capina e a livre movimentação dos trabalhadores. Já está condenado pelos técnicos o plantio em linhas geométricas rígidas. Os cafeeiros devem ser dispostos em renques ou fileiras, paralelos ou não, segundo as curvas de nível do terreno, para evitar as consequências da erosão. O combate à broca e às outras pragas é uma providência que não deve ser descuidada. A erosão e a geada são das piores calamidades que podem atingir um cafezal. As reservas de água são necessárias para permitir a irrigação por aspersão, método cada vez mais utilizado pelos cafeicultores. Apesar do alto preço, o uso dessas instalações associado à adubação racional é indispensável, principalmente em face da irregularidade das chuvas.
elaboração dos cafezais é um espetáculo de grande e rara beleza. A importância da colheita exige um grande número de trabalhadores especializados. Minha mulher, um favor eu vou te pedir, um favor eu vou te pedir. Quando a onda vier me perguntar, quando a onda vier me perguntar, ainda hoje, são inúmeras as fazendas em que a colheita se faz quando o grão já está seco. É o chamado simples café de terreiro, colhido no ponto. O café é automaticamente lavado no percurso através das canaletas, do cafezal ao terreiro de secagem. O chamado café de terreiro, colhido no ponto, quando é secado com os devidos cuidados, sem fermentações prejudiciais, proporciona um bom produto. O trabalho de rodo é exaustivo, mas só assim se consegue uma secagem uniforme. A produção de cafés de alta classe é fator decisivo na conquista e conservação dos mercados. A obtenção dos cafés de alta classe extra finos, o café despolpado, exige um sistema diferente de colheita. O café destinado ao despolpamento deve ser colhido perfeitamente maduro, em cereja, requerendo cuidados especiais no recolhimento. A necessidade de colher o café no ponto exato de maturação obrigará muitas vezes a repetirem-se as colheitas, mas o cafeicultor verificará que esse trabalho é altamente compensador. O despolpamento deve ser feito logo após a colheita, para evitar que o grão murche ou fermente. Nos modernos despolpadores, a própria máquina faz a lavagem da colheita para separar as cerejas, isto é, o café que deve ser despolpado do boia, nome dado ao café seco, e as impurezas. Em seguida à lavagem, as cerejas selecionadas passam por peneirões e sofrem então o processo de despolpamento, que consiste em destacar da polpa os grãos. A casca proveniente do despolpamento é conservada para servir de adubo.
O café despolpado é lavado e batido com rodos, em tanques com abundante água corrente, para eliminar toda a camada mucilaginosa, polpa aderente ao pergaminho. A secagem do café despolpado é uma operação que deve ser repetida até o ponto exato, considerando-se que uma secagem lenta influi poderosamente na melhor qualidade do produto. Nos processos de beneficiamento, a ciência e a técnica substituíram os velhos monjolos, pilões, carretões e outros meios arcaicos pelas modernas máquinas cada vez mais eficientes, já fabricadas no Brasil e exportadas. As máquinas modernas de beneficiamento eliminam algumas impurezas ainda existentes e procedem à seleção dos tipos. Pelo número de defeitos apresentados, o café é classificado em tipos. Tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tipo 8. A última fase do beneficiamento é a catação. Para essa operação, já existem máquinas especiais que realizam o trabalho equivalente ao de 100 operários. Malgrado os aperfeiçoadíssimos recursos mecânicos existentes, não se dispensa a catação manual, feita por pessoal altamente exercitado. Os grandes exportadores, que adquirem café procedente de várias regiões, possuem modernizadas instalações de rebeneficiamento, que selecionam os vários tipos da rubiácea exportável.
destacamento que se segue à seleção dos tipos é também mecânico. O café produzido no Brasil tem dois destinos: o consumo interno e o consumo externo. Nos portos e no momento de embarque, o Instituto Brasileiro do Café exerce uma rigorosa fiscalização do produto a ser exportado. De cada partida são retiradas amostras que se destinam à perícia para a conferência do tipo acusado pelo exportador e enviadas ao Instituto Brasileiro do Café para os diversos exames dos técnicos. Em seguida aos exames preliminares, os grãos são torrados para as provas de aroma e degustação da bebida. No imenso giro dos negócios que envolve um dos maiores comércios mundiais, a participação do Brasil cresce dia a dia. Controlado e garantido pela fiscalização oficial, o café brasileiro pode enfrentar com vantagem a concorrência estrangeira, impondo-se cada vez mais nos mercados do mundo inteiro. Os Estados Unidos absorvem 2/3 do café consumido por todos os países do mundo e não cobram direitos de importação. O maior consumo de café per capita no mundo pertence à Escandinávia, notadamente à Suécia, apreciadora do produto extra fino. A Alemanha é a maior consumidora do nosso café despolpado. Os Estados Unidos consomem quase que exclusivamente cafés finos que o Brasil produz no sul e oeste de Minas, em São Paulo, no Paraná e em Goiás. A zona do Pacífico é o mercado mais exigente. A Finlândia, que forma ao lado da Alemanha e da Suécia, entre os nossos maiores compradores europeus, é, ao contrário, consumidora quase exclusiva de café chamado de Bebida Rio, produzido na zona da Mata e Norte e Nordeste Mineiro, e nos estados do Rio e Espírito Santo. Vários processos de torrefação doméstica e as grandes torrefações industriais abastecem o mercado interno. O café em pó, fornecido pelo Departamento de Propaganda do Instituto Brasileiro do Café, traz no invólucro as instruções para o preparo de uma boa bebida. O pó deve ser renovado de 10 em 10 dias e conservado sempre em vidro ou vasilhame esmaltado. Para cada xícara pequena, deve-se usar uma colher das de sopa bem cheia de pó. Retira-se a água do fogo antes de começar a ferver, para não prejudicar o gosto da bebida. Em seguida, a panela é novamente levada ao fogo até levantar a fervura. O coador e o bule devem ser previamente escaldados.
Para facilitar a filtragem, separa-se a pasta das paredes do coador com uma espátula de madeira. O café coado deve ser servido imediatamente. A quantidade de estabelecimentos espalhados por toda parte servindo café ao público e o movimento dessas casas atestam a predileção do povo pela deliciosa bebida. São Paulo é o símbolo eloquente da riqueza e do progresso que o café proporciona à economia do Brasil.